Água. E aí, cara, eu comecei ali a gastar uma grana com o exame de Covid. Opa. E aí eu falei, pô, eu vou ter que tomar a vacina, né? Vai ficar mais barato. Claro. E aí eu tomei a vacina e, claro, também mais seguro também. E aí eu fui começando a viajar até que aí falaram que a Johnson não era mais dose única, eram duas doses. E aí foi uma loucura. Na época eu estava na Turquia, pra voltar pra cá eu não consegui voltar. E foi todo um rolê aí, mas a maior parte da minha viagem dessa última que eu fiz foi na pandemia. Cara, mas me E explica foi uma uma- coisa. Desculpa discutir. Não, pode falar, vai lá. O que deu na tua mente, assim, antes de você começar a fazer essas viagens? Como é que você planejou? Sempre foi um sonho teu? Falar, caraca, eu vou pegar o mundo agora, vou sair a estrada fora e... O que deu na tua loucura dela? Cara, é uma pergunta muito, muito louca, porque realmente foi isso mesmo, assim. Eu ficava ali, cara, eu viajava. Olha, eu sou viciado. Hoje eu tô parando porque tá me fazendo mais mal. Mas eu era muito viciado em seriados, em séries, né? E não Sim. era pelo contexto da série. Era séries que mostravam, de alguma forma, ali o país. Então, por exemplo, um país que, cara, eu não conheço esse país ainda, vai ser o meu próximo país. O próximo não vai ser, porque agora eu tô indo pra Israel, depois da Itália. Mas assim que for possível, Legal. que é na Islândia. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Pô, a Islândia, o Iceland, né? Lá é o lugar no mundo que mais tem a aurora boreais. Que são aquelas luzes... Sou doido pra ver isso, a mano. gente vai ter Eu um cara... vi já, mas eu não... Um cara que faz turismo na Aurora Boreal, lá mesmo, vai vir aqui no mês que vem, dia 20 e tal, tem que ver lá a data eles são aí. chamados de caçadores Roceiro de aurora viajante. boreal. É isso aí. E... Enfim, e eu até me perdi aqui no que eu ia falar da Islândia. Mas... eu lembrei. E eu via muitas séries e filmes, que lá tem muito, eles produzem muito, que mostrava, tipo, o país deles, né? E o que eu achava muito incrível? Pô, a Islândia é uma ilha com mais de 300 vulcões ativos, um lugar que não era nada, comiam carne de tubarão. Hoje é a primeira economia do mundo, a melhor educação do mundo. Verdade. eu Não vi. tem mosca lá, não existe mosquito, porque é tão frio, não tem um bioclima, né, pra elas. E aquilo, pra mim, aquilo era muito interessante. Eu via, ficava louco pra poder viajar. E isso repetia na Nova Zelândia, em todos os países. Só que, como eu falei, tudo no Google Maps. Ficava lá em casa, né, cara? Não tinha... Como é que eu ia fazer? E aí, a minha primeira viagem foi na América do Sul, porque era mais perto, com 18 anos. E outra coisa que é complicado. A minha família, cara, inclusive eles estão me vendo aí, é uma família assim, eles sempre me apoiaram no que eles acharam que convinham pra eles, né? E isso é normal em todas as famílias. E hoje minha mãe entende, mas, cara, era muito ruim, porque eu falava que eu queria fazer uma coisa e, tipo, ninguém apoiava nesse sentido. Imagino, pô. Sabe? Pô, que coisa é isso? Você tá trabalhando, tem um bom trabalho, você vai viajar pra que isso e tal. Todo ano tu vai pra São Paulo. Eu falei, pô, mas o mundo não é São Paulo. E eu ficava louco, porque, pô, eu nasci em Belo Horizonte, na capital, fui pra Valadares e cresci lá. Trabalhava, estudava, tudo aquilo. Eu falava, pô, o mundo é isso aqui? E aí, na época, não sei se vocês vão lembrar, acho que não sei se vocês estavam aqui já em Portugal. Vocês moram aqui há muitos anos em Portugal? 15 anos. Uns 10 aninhos, outros 15. Então. Mas vocês vão lembrar porque foi uma grande tragédia lá em Mariana, que foi a barragem de Mariana que estourou lá, né? lembro. Na verdade, aquilo não foi um acidente ambiental, foi um crime ambiental. E o Rio Doce passa lá na minha cidade. E foi naquela época, cara, quando assim, do dia pra noite, o rio, que era um rio incrível, virou um mar de lama. Que é chamado, inclusive, de mar de lama, porque depois teve lá vários crimes de corrupção e colocaram esse nome de mar de lama. Não sobreviveu um peixe no rio. Literalmente um peixe. Morreu tudo. A cidade fede ainda hoje, né? Até E, hoje. cara, eu fiquei um mês tomando um banho na garrafa PET, assim, no litro. De doação que vinha lá de São Paulo. Vinha do Brasil todo, doações em garrafa de plástico, água limpa. Caraca, tu pegou então aquele... Peguei, eu tava lá. E aí eu falei... E foi nessa época que eu falei, cara... Eu vou viajar, eu vou ir agora, eu quero ver rios limpos. Eu lembro que eu tinha essa pira, assim. E aí, então isso era muito real. Viajar era muito real pra mim, só que eu não sabia como, quando e como. Então eu sabia que vindo pra Portugal, começaria a ficar melhor, já estava mais próximo da Europa, né? Como eu falei pra você, eu tentei visto americano antes, que eu queria ir pros Estados Unidos, meu visto foi negado lá no Brasil. Não foi uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, acho que foi 4 ou 5 vezes. Caraca. E a última vez que eu tentei no Brasil, não sei se vocês lembram daquela prova chamada ENAD no Brasil. É uma prova que faz avaliação das faculdades. Na época eu estava na faculdade, eu fui escolhido e eu passei em primeiro lugar no Brasil nessa prova. E a faculdade pagou tudo para mim para os Estados Unidos, tudo. E ainda assim eles negaram meu visto.
E aí foi, cara, uma coisa que pra mim... Como eu tava falando com vocês antes, essas dificuldades que a vida vai colocando, porque é ruim, claro. Pô, tomar um não te desmotiva. Você fala, pô, Claro. fora o investimento, cara. Entrava no ônibus 18 horas indo pra São Paulo, porque o consulado no Brasil só tem 4 lugares no Brasil. Paga taxa, paga hotel, gasta no mínimo naquela época, no mínimo, assim, R$1.800. Trabalhava o ano todo pra poder, né? E aquela questão que eu falo do suporte da família. Como é importante a família apoiar. Cara, minha mãe e minha avó faziam na época campanha, assim, tipo, chegaram a orar pra Deus negar o meu visto. Ah, é? É o contrário. E, cara, aí, tipo, Família é foda. e Deus ouviu, né? Porque não foi Ouviu fazer, mesmo. eu vou pôr aqui pra sempre o negamento. Mas eu falo assim, cara, eu e minha família, eu e minha mãe, exemplo, nós somos grandes amigos. Mais do que filho, amigos. A gente se dá bem. Só que naquela época eu não entendia. E hoje ela entende. Eu falo, pô, eu não quero estar aqui. Eu quero ir ver o mundo, né? E se esse amor for condicionado a eu estar aqui próximo, então eu vou ter que deixar, tipo, de amar a minha família, porque eu não vou ficar. E aí, com o tempo, ela foi entendendo, né? E aí, até que também ela acabou imigrando também, né? Ela tava morando nos Estados Unidos. Mas na época era muito complicado. E eu fui pra Argentina. O meu primeiro país que eu fui foi pro Paraguai. Vocês já foram no Paraguai? Não. Não? E aí eu fiquei louco, né? Vendo o Paraguai, aquela bagunça toda, o pessoal vendendo aquela monte de mulamba lá. Foi de ônibus? Cara, eu fui. Você acredita que eu peguei 37 horas de ônibus? 37 horas. É muito louco, né? Porra, E muito tempo, eu mano. saí de Valadares para São Paulo, 18 horas, fiquei no meu amigo algumas horinhas lá, e peguei outro ônibus indo para Foz do Iguaçu. E aí eu conheci a região das Cataratas do Iguaçu, que é incrível, né? Aquelas cachoeiras todas das cataratas. Fui no Parque das Aves, ali na Argentina, que é onde é o maior... É incrível lá também. E aí eu fui pro Paraguai, na cidade de Leste. E aí eu trouxe um monte de... E na época fui como turista, né? Quando eu vi aquele monte de oportunidade, assim, pô, de coisas baratas, né? Eu falei, cara, eu tenho que levar isso aqui pro Brasil. Dá vontade de trazer tudo. E não só vontade, como eu levei, Levou? né? E fiz uma grana lá na época. E aí eu falei, cara, mas aí eu falei, pô, aí já ali no Paraguai eu fui pra Argentina também. Naquela divisa ali na cidade de... Tem ali o bar de gelo, chama Ice Bar, é muito famoso ali esse bar. Então esse foi o meu primeiro impacto. Depois eu fui pra Buenos Aires, América do Sul. Eu queria muito ir pro Ushuaia. Já ouviram falar do Ushuaia? O Ushuaia... Cara, pro viajante, quem viaja sabe, o Ushuaia é tipo... todo mundo quer ir porque é o lugar mais... Eu não lembro a palavra correta que se usa pra esse termo, mas seria o lugar no mais extremo da Terra, sabe? Tu vai chegar na ponta, assim, tipo, que ali embaixo tem a Argentina, o Brasil, ele vai afinilando, né? Lá naquela pontinha tá o Ushuaia, onde que por baixo tá o Estreito de Magalhães, que é chamado. Tem o Estreito de Magalhães, que foi um navegador, né, português, que chamava Fernão de Magalhães, que foi o primeiro a fazer circunnavegação na Terra. Ele deu uma volta na Terra de barco. Cara, E ele passa naquela região, ele vê o Brasil, na época o Brasil não era ainda descoberto, ele passa, aí por isso que chama Estreito de Magalhães. Então fica bem naquele pontinho ali. E aí, enfim, eu fui conhecendo ali a Patagônia. Poxa, é lindo pra caramba lá aquela região. Patagônia, pô. Patagônia chilena e Argentina. Foi o meu primeiro ali impacto. E aí eu voltei pra casa e aí eu falei, não quero continuar aqui. Pegou o gostinho, já E era. você tá com quantos anos? Pô, tava aí também uns 20... Não, 18 pra 19. Cara, e tipo, na época, pô, pegar toda a grana que tu tem, assim, e aquela que você nem tem, né? Tem que ir inventando grana pra poder viajar. E uma coisa que eu fiz, cara, que o pessoal lá no Brasil... Hoje eu falo isso muito aí quando eu tô viajando, o pessoal acha muito incrível. O Brasil tem lá um programa chama ID Jovem, que é de 16 a 29 anos de idade. Tô falando aqui pra dar também uma oportunidade pra quem não conhece, pessoal, não deixa de aproveitar. De 15 a 29 anos de idade, você pode viajar o Brasil em todos os estados sem pagar nada, né? Ah, é? Aham. Não sabia disso, não. Então, cara, e hoje o que a gente vai tentar passar aqui no podcast é informação. Porque eu brinco que as pessoas às vezes perdem muita coisa ou acabam se tornando ignorantes em alguns assuntos por falta de informação. Claro. E aí eu já sabia disso. Eu lembro que eu peguei um ônibus, que na época era 700 e poucos reais, e eu não paguei nada. Então eu já usava naquela época, com 18, eu já usava as ferramentas que tinha à disposição para eu economizar. Porque eu falei, pô, se precisar de dinheiro para viajar, eu tô ferrado, que eu não tenho grana. Né? Não tinha grana, minha família não tinha grana para viajar. Então foi ali, né? Ali foi, acho que quando eu comecei a já usar as ferramentas, Tentando viajar gratuito. tentando viajar gratuito. Aí, pô, peguei um trecho gratuito, o próximo eu paguei, falei, beleza, já vai ali abatendo. E ali no comecinho eu já percebi uma coisa que hoje é o que eu tento mais falar pro pessoal que às vezes pergunta. Não dá para esperar o momento certo para você viajar, sabe? Tipo, vai ser quando? Vocês viajam muito? Cara, eu
particularmente, agora só tô aqui por aqui mesmo. Tudo aqui tem Eu tive o Brasil agora em março, Uhum. voltei, mas antes disso eu tava quase uns 10 anos sem ir, mano. E você? Só até onde meu carro vai. Só tá onde- E aí que Não, tá... eu que fui, tá- de carro só fui até a Espanha aqui e volto. e- Não fiz viagem assim, grandes viagens, não. Então, e aí uma coisa que eu tento... Pretendo. E é uma coisa que eu tento, às vezes, eu tento equilibrar na minha vida. Porque hoje eu não vejo uma vida sem viagem. Pelo menos por agora. Claro que eu tenho meus planos, vou sossegar, obviamente. Sim. Só que, cara, eu fico às vezes pensando, será que as pessoas realmente não querem viajar ou não viajam porque elas acham... Entende? Acham que vai gastar muito. vai gastar muito. Tem certa Não dificuldade, não pô. sabe aonde, não aonde sabe. vai. Às vezes a dificuldade com a língua. Também o Com cara é a uma pessoa que não língua. fala inglês, fica receioso. Eu Então. vou te falar, eu tô querendo ir na França. Sim. Tu não Eu foi tô doido ainda. Não fui ainda na França. E eu não sei onde eu vou ficar na França. Então. Então eu fico pensando, porra, como é que eu Pô, vou fazer então pra eu ir sei que e tal? você já vai acessar o curso, então, que a gente vai falar aqui Aí, depois olha aí, aqui. Olha aí. Cara, tem um cursinho aí, né, Então, mano? e aí que tá um... Então, que tá um para tudo. Mais um? Mais um. Pô, esse para tudo do João Kleber Pessoal, é continua o... aí, hein? Esse vem em euros aí. Ó, vem euros Aí, aí. Ah, o 249, Nômade Sem obrigado. Fronteira. Nômade Aí. Sem Fronteira. Pô, Grande valeu, abraço bonito, aí, hein? mano. O Valeu. podcast tá Obrigadão. bombando Grande hoje, hein? Pô, valeu aí, hein? Tem que Tá, parar, tá. tem que parar. Quando vem assim, tem que parar. Tá Pô, certo, mano, tá é certo. top. Obrigado aí, Nômade Sem Fronteira. Olha, Nômade Sem junto. Fronteira. É isso aí. Tamo Mas, junto. cara, me diz uma coisa. Você cria um roteiro pra cada lugar que você vai? Tipo, você cria ali um mapa ali, ó. Vou pra aqui, vou gastar X. Esse aqui eu posso gastar X, vou pro hotel X. Como que tu faz essa... Então, já dando aí talvez um pouquinho de spoiler sobre alguma... Foi exatamente... Eu tenho um módulo que eu fiz no curso que é só sobre isso. Como se movimentar pela Europa de forma barata, né? Como conseguir hospedagem. Então, são vários módulos lá. E por quê? Porque cara, eu tive que aprender mesmo assim, bem na pancada. Porque eu não sabia, né? E o meu rolê foi todo sozinho. Eu nunca viajei. Eu fiz agora uma viagem pro Egito com uma amiga, com a Dana, que tá nos acompanhando lá da Itália, da Puglia. Ó, legal. Pô. É, eu fiz com ela e fiz os países dos Balsas, que é aquela região dos Balsas ali, que começa na Áustria e vai até lá em Tirana, na Albânia, com meu primo. Uhum. Mas o resto foi tudo rolê sozinho, né? Então eu não falava inglês quando eu saí. Eu não falava, eu não sabia. O que eu era muito bom era em geografia, porque eu ficava muito no Google Maps. Então eu sabia, tipo, onde estava Paris, na França, onde estava Lyon, onde estava Nice. Eu tinha essa ideia. Eu sabia onde estava, tipo... Não sei se vocês conhecem aquele paísinho ali, chama Andorra, que fica entre a Andorra, Espanha e tal. sim, Pô, como ele não faz parte da União Europeia, você não Aquilo vê que ele você no... não precisa de... Não passa pela fronteira ali, Andorra? Não faz parte, né? Não, então, a Andorra é uma comuna independente. Eles não fazem parte da União Europeia, Poxa. nada, e ficam ali isoladinho, né? Sim. E quando eu fui lá a primeira vez, eu já trabalhei lá, inclusive, é muito pequenininho, né? E quando eu fui pra França a primeira vez, eu fui de carro. E aí eu tinha um motorhome, e aí eu acabei vendendo na época, e aí depois eu fui... E eu passei exatamente por Andorra, pra poder ver aquela região ali e tal. E aí, mas respondendo a sua pergunta de forma mais específica, não, eu não tinha nenhum roteiro. O que eu fazia? Eu fui aprendendo todas as técnicas de viagem lá na hora. E aí eu fui percebendo o que funcionava e o que não funcionava. Exemplo, quando eu perdi um primeiro voo, o meu primeiro voo que eu perdi, eu falei, pô, por que eu perdi esse voo? Eu parava pra poder imaginar. Pô, eu perdi exatamente porque eu não calculei o tempo correto do meu hostel pro aeroporto, o tempo que eu vou demorar pra fazer um check-in, qual tipo de mala você vai viajar. Se você vai viajar com a mala de mão, você não passa lá no raio-x pra depois mandar sua mala. Não tem check-in. O check-in é feito online, então você embarca mais rápido. E eu fui percebendo esses erros que eu cometia e eu não ia repetindo no próximo. E aí eu falava, pô, se eu reservar com antecedência é mais barato, que a gente tinha essa ideia, né? Reservar um voo com Sim. 6 meses é mais barato. Não tem nada a ver isso. E aí eu fazia muito isso. Eu ficava planejando uma viagem em 6 meses. E aí, tipo, eu via que não funcionava. Então eu fui criando algumas estratégias, que a gente pode falar aqui algumas sobre elas, mas tá bem explicada, bem assim resumida lá no curso. E sobre esse curso, que o pessoal... Posso falar aqui do curso? Pode, pô, fica à vontade. Pessoal, é o seguinte, eu tava viajando e depois que eu completei uns 51 países aí e tal, eu encontrei uma pessoa, veio me procurar e falou, cara, você tem que ficar mais na internet. Por que acontecia? O meu rolê, né? Cara, eu nunca postava nada, eu não gravava nada, o meu rolê era pra mim. Olha, foi difícil eu conseguir, eu querer entrar na rede social. Ainda é difícil, eu não vou mentir, ainda é difícil. Porque eu gosto muito do meu tempo. E quando eu sinto... E vocês sabem disso. Vocês sabem.
Pô, então por isso que eu agradeço o pessoal que tá nos acompanhando, porque esse apoio, cara, ele é fundamental. Porque se você já tem, às vezes, uma predisposição pra falar, pô, não vou ficar criando conteúdo, gravando. Imagina, eu tenho uma história aí que eu vou contar pra vocês, mas eu lembro que uma vez, antes de responder a pergunta, mas dando aqui uma deixa, quando eu fui subir ali o vulcão em Vesúvio, em Pompeia, pô, aconteceu lá uma situação que se eu fosse gravar pra poder postar, eu não tinha vivido aquele momento. Sim. Isso aconteceu em vários lugares. Então eu falava, cara, eu não vou gravar nada, eu tô aqui pra curtir a minha viagem. Cara, aprendendo sobre mim. Vocês não têm noção o quanto que você muda depois que tu viaja. Você não tem noção, cara. Eu gravo tudo. Eu gravo tudo. Como? Eu gravo tudo. Cara, e você vai... O quanto você tá viajando, porque, pô, vamos lá. O meu tipo de viagem é totalmente diferente de uma pessoa que vai ali, compra os seus tickets, às vezes com alguma empresa, chega no aeroporto com a mala de rodinha, embarca, chega no lugar, pega um trânsito, vai pro hotel, acorda de manhã, toma café da manhã e vai passear. Cara, talvez eu tomei café da manhã em 3 hotéis, sei lá. É mesmo? É claro. Cara, eu queria viajar, entende? E aí, por que esse curso deu vida? Porque eu coloquei Despertar para a Existência, o nome do curso. Comecei com um e-book gratuito, então eu fiz um e-book já falando tudo, um e-book bem, bem legal, tá disponível lá no site Soltos ao Mundo, quem quiser depois olhar lá o site. E aí o pessoal começou a ler o livro, a gostar muito e tudo mais, mas aí tem gente que não gosta de ler, né? Claro, e eu falei, cara, eu vou fazer um curso. E aí a gente gravou o curso, tava já na plataforma da Hotmart para vender. E aí também era pra mim complicado, porque, pô, quando eu vi que essa pessoa que tava me ajudando, eu queria me ajudar porque via ali um potencial. Mas era um cara do meio empreendedor. Então, vamos trabalhar com o que você tem, vamos vender, vamos gravar curso, não sei o quê. Falei, bora. Gravamos um curso, me dediquei pra caramba. Esse curso são 23 aulas, 1h30, né, de cortes ali, falando bem explicadinho. Tem aulas que eu ligo ali o meu computador, eu faço a compra com a pessoa, eu mostro ela todos os segredos. E tava pronto, tava na Hotmart pra venda. A gente até vendeu algumas peças lá. E eu tava lá em casa agora esses últimos 4 dias, eu falei, pô, vou lá no podcast, cara. E aí e essa questão do curso também ficava ali meio que me dando uma incomodada, sabe? Porque não era muito o rolê que eu queria. E eu tenho um grupo muito grande no WhatsApp de pessoas que a gente conversa ali assim sobre viagem. Eu falei, eu vou dar esse curso agora de graça. Né? Pelo menos aí, quem tá vendo a nossa live, quando acabar a live, é claro, né? Pra o pessoal continuar assistindo a gente. Tá lá já, o site vai estar disponível com as aulas. E, pô, provavelmente o rapaz vai fechar amanhã à noite, assim. Que a gente vai voltar a vender o curso, porque é o que ajuda. Agora, pela primeira vez que eu tô conseguindo fazer uma grana em viagem. Sabe? Eu nunca tinha tido nenhum tipo de apoio de nada, né? Viajar por conta própria. Eu ficava assim, imaginando também as pessoas que fazem essas viagens, como é que é o modo financeiro, cara. Porque bate um monte de dúvida, fala, cara... O cara bate, e não só dúvidas como fantasia, as pessoas fantasiam muito a vida de um viajante, né? A primeira coisa que é bom a pessoa entender, mochileiro, que é o que eu me enquadro, e eu tenho orgulho disso, é totalmente diferente aí de um pessoal que viaja, como eu tava falando ali, com tudo resolvidinho e tudo mais. Qual é a diferença, mochileiro? Cara, a diferença é ótima, olha só. Com todo respeito, eu vou usar vocês como exemplo. Espero que vocês não se importem. Claro que não. Vocês estão aqui um par de tempo e não conseguiram aí fazer um rolê ainda. Ah, mas a gente não quer, eu não sei os motivos ao certo. Mas eu tenho certeza que é por causa dessa questão do financeiro, porque coisas estavam tomando tempo de vocês, trabalho, correria. Eu sei como é que é. E aí, primeira coisa que eu fiz foi uma reflexão na minha vida. Imagina, eu saí do Brasil querendo viajar o mundo. Chego em Portugal, me vejo com uma enxada na mão, colhendo ali pera e não sei o quê. Falei, mas não é isso que eu vim fazer aqui. Comendo morango. Comendo morango pra caramba. E aí, as coisas começam a dar certo, igual eu falei pra vocês ali. Comecei a trabalhar como guia. O Airbnb tava bombando. E aí eu falei, mas não é o que eu quero. E aí, cara, nessa época, isso foi em 2019 pra 2020 ali. Eu passei por uma situação de vida, assim, que me deixou muito mal. E eu nunca tinha tido, sabe? Assim, eu não sabia o que era depressão. Não tinha mesmo noção o que era, assim. Hoje eu entendo e me coloco sempre à disposição para as pessoas que estão passando por isso e tudo mais. Mas eu não tinha noção. E aí, imagina, minha mãe no outro continente, eu sozinho, morando na Serra da Estrela, num puta frio, dentro de casa com depressão. Né? E durou um tempo, né?
E foi nessa época, e aí o porquê que eu coloquei Despertar para a Existência, tanto o nome do curso como do e-book, foi quando eu tive esse estralo. Pô, eu acordava, olha que coisa louca, um dia eu acordei, eu fui dar uma volta assim, perto de casa, cara, eu andava igual aqueles pombos doentes, sabe, assim? E aí quando eu passei eu vi a placa de um carro, e aí eu vi o símbolo da placa da Suíça. Cara, juro pra vocês, naquele momento que eu vi aquela placa, eu falei, caraca, era tudo que eu queria quando eu tava no Brasil. Né? Porque lá no Brasil a gente tem essa ideia de ver as placas diferentes dos países, né? E eu falei, hoje eu tô aqui e tô na merda. Eu não vou continuar nessa merda, eu vou dar um jeito. E aí, cara, eu fechei o Airbnb, entreguei meu apartamento, fiz minha mochila, foi bem... Era algo que tava planejado, só que, assim como eu usei vocês como exemplo, eu ia sempre adiando, porque eu imaginava que eu precisaria primeiro pagar minhas dívidas, primeiro eu precisaria ter um trabalho mais legal, um monte de coisa era prioridade. Quando eu inverti isso, que é o segredo de tudo na vida, você tem que inverter as suas prioridades. Quando eu inverti, falei, não, viver, porque pra mim viajar é viver, aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que eu saí de casa assim, cara, muito mal. Eu não tava ainda bem pra sair, comecei por Barcelona. Peguei um voo daqui pra Barcelona e fiquei na casa da Sabrina, que também tá nos vendo aí também. Um beijo, Sabrina. E eu tava muito assim, ainda não sabia o que ia acontecer. Tava muito abstrato, sabe, aquilo ali. E aí eu falei, cara, e agora? Vou viajar num momento que eu não tô bom no psicológico, sozinho, não vai dar bem, né? E aí que as coisas começaram a acontecer e foi muito melhor, cara. Eu falo assim com muito orgulho. No meu caso, o que me curou mesmo da depressão foi viajar. Eu ia perguntar isso. De repente, o que você despertou assim pra você sair dela foi fazer o que você gosta. Foi, e é legal porque fazer o que você gosta sem ter feito, né? Porque eu não tinha feito até então. Começou a fazer depois. Comecei a fazer. Quando eu tava aqui em Portugal, e aí tem aquele lance, eu tava aqui em Portugal, imagina, pô, demorei como a gente tava falando, um tempão pra poder conseguir legalizar, né? E aí eu fui e comecei a viajar aqui sem documento. Porque eu não queria ficar parado, eu fui pro Marrocos na época. E eu não tinha documento em Portugal, e tinha aquela pira, né? Pô, sem documento, pode sair de Portugal? Sempre tem essa dúvida. Tem um manifesto de interesse, acho que agora não sei se ainda tem um manifesto de interesse, posso viajar? Sempre teve essa dúvida. Eu não queria saber. Eu falei, meu filho, o documento de viagem é passaporte. E, cara, e aí eu fui, viajava assim no que dava. Depois disso, quando eu comecei a fazer essa viagem, foi aquela viagem que eu não voltei pra casa. Eu deixei Portugal e voltei em Portugal depois de 6 meses. Eu fiquei 6 meses nessa época viajando. E foi assim, mudou tudo pra mim, cara. Mudou tudo. Foram quantos países até agora? Até agora 52 países. 52, mano. A Europa eu conheço toda. Ali no finalzinho da Europa, no leste europeu, na parte de cima, tem Lituânia, Letônia e Estônia. São 3 paísinhos que antigamente era parte da União Soviética e são os únicos países que eu não conheço. Ao lado ali já tem Suécia, Noruega, Finlândia, ali eu já conheço. Rússia, né? Eu vim pela Rússia e eu pulei esses países e fui pra lá. E sempre sozinho? Sempre sozinho. Cara, Sempre sozinho. Tá lá todos os... você, aí? Você contou que foi em Chernobyl, como é que foi isso? Cara, Chernobyl... Antes de eu falar sobre Chernobyl, olha que louco. Só respondendo o que você falou, você viajando sozinho, e é aqui que é o segredo da parada, que foi pra mim um estalo. Cara, muitas das vezes as pessoas ficam em situações com pessoas que não merecem a atenção delas, seja em qualquer tipo de relação que for, sabe? E por que as pessoas ficam ali, às vezes, insistindo naquelas coisas? Porque elas têm uma dependência emocional, todo mundo tem. E ela não quer ficar sozinha, então ela quer que o outro venha e complete ela. Isso com amizade, no trabalho, o tempo todo é assim. Quando você está passando por um momento desse que eu passei, você não vê isso. Você está muito mal para poder achar que você vai conseguir suporte em amigo. E é aí que está o segredo. Quando você entende e treina que você é a sua melhor companhia, tudo muda. Foda, né, mano? Sabe, tudo muda, porque quantas vezes você não para poder pensar sobre você? Tem gente, às vezes as pessoas não fazem isso. Pensar de fato sobre você, não sobre aonde você cresceu, a sua família, porque isso nos molda pra caramba, irmão. Te coloca numa caixinha. Ó, tu chega aqui em Portugal como imigrante. Poxa, cara, é um trabalho que eu tô sempre fazendo nos grupos aí, eu não vou deixar de fazer. A pessoa chega aqui, cara, com autoestima lá embaixo, sabe? Pô, vim pra Portugal começar a vida e tá sempre com a autoestima embaixo, porque ela acha que tem que comer. E a gente vai conversando, falando, não, irmão, peraí. E aí você tem que aumentar ali o autoestima da pessoa pra ela ver quem ela é, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu era sozinho e eu falei, pô, e agora? Quem é o meu melhor amigo? Com quem eu vou compartilhar? Porque quando tu tá viajando, tu vê uma parada, quando tu tá sozinho, fala, pô, irmão, né?
E tu fala ainda que fez pouco registro, né? Não, assim, quem quiser entrar lá na rede social, lá, posso falar que dá na minha rede social? Claro, pô, Pessoal, tá à vontade. quem quiser ir lá conhecer, chama Soltos ao Mundo, tá? Tem lá no destaque, tem todos os países lá, tudo certinho. Lá tem as histórias que eu fui postando. Mas eu digo no sentido assim, estar sozinho viajando, cara, você cresce muito. E você realmente aprende que o seu tempo tem que ser muito bem distribuído, entende? E porque, ó, tu tá viajando. Tu chega num país, uma pessoa não fala o idioma dela. Se tu é uma pessoa um pouco rude, uma pessoa que não se adapta, primeira coisa, o pessoal que quer viajar, seja como for, se você não é uma pessoa flexível, tu chega num país com uma cultura totalmente diferente, levando tudo que tu sabe do teu país, sejam, preconceitos, estereótipos, um monte de coisa. Chega lá e você quer que a pessoa ainda, né, te entenda, é complicado. E aí, faz então, sentido. quando eu chegava nesses países, exemplo, sobre a Ucrânia, né? Ucrânia é complicado. A Ucrânia, eu tive na Ucrânia 3 vezes. Quando eu fui na Ucrânia a primeira vez, eu fui para Chernobyl. Quem não conhece Chernobyl aí, Chernobyl é uma área de exclusão, teve lá um acidente nuclear, que foi o maior acidente assim da história que teve, né? Começou lá na Ucrânia, tem até a série lá no HBO que fala sobre, é algo muito sério. Muito boa essa série. É mesmo? Qual é o nome da série? Chernobyl. Chernobyl. Ah, é o nome mesmo Chernobyl? Chernobyl. Porque, na verdade, o que é o Chernobyl? Ele era uma central, era um reator de energia nuclear, né? E aí teve um acidente, uma explosão. Mais famoso do mundo. Tem, cara, inclusive lá no meu Instagram, tem tudo lá. E aí é muito louco você visitar lá, porque não entra ninguém desde que aconteceu o acidente lá. Se eu não É uma me cidade engano, fantasma. A segunda coisa mais que foi falado mais sobre acidente nuclear foi a Chernobyl, que foi lá na Ucrânia, depois teve lá no Brasil. Só que no Brasil foi Celsius. Cara, eu não sabia Foi. disso, mano. É, Tá mano. vendo? Eu me amarro nessas paradas. É muito Pô, louco. maneiro. E assim, pô, e aí olha pra você ver que rolê. Tu vai numa área de exclusão de radiação, paga pra visitar, né? São 120 euros pra você visitar. Pra quê? Pra ficar... Porque quando eu falei isso com a minha mãe, mas pô, tu vai pra fazer o que lá? Um lugar mais radioativo. Pega não uma sei. doença lá, menino. Pega de uma doença. E eu não queria, cara, porque eu vivia... lá no Google Maps, lembra? Eu ficava ali vendo Chernobyl por cima, Kiev. Eu sabia de tudo. Eu queria visitar aquele lugar. E quando eu cheguei lá na Ucrânia, o pessoal lá não fala muito bem inglês, assim, lá na Ucrânia. E eu sempre ouvia muitos... depois a gente pode entrar um pouco nesse negócio sobre essa questão dos estereótipos dos países, né? Então, eu tinha um estereótipo muito específico sobre a Ucrânia, né? E aí, quando eu cheguei lá, e aí? Eu não conhecia aquele povo, aquelas pessoas, era totalmente diferente, imagina. Chegava lá, eu lembro que a primeira palavra que eu aprendi foi Yakspravi, que era tipo, oi, como é que você tá? Assim, que é ele falando tanto em russo como no ucraniano. E aí, pô, tive que ir lá arrumar empresa para poder fazer esse passeio, porque você só pode visitar Chernobyl com... Primeiro, você tem que ter uma certificação. Tá até ali a minha certificação, inclusive. Você tem que ter uma certificação para você conseguir entrar, para poder ver o nível de radiações que você tem no seu corpo. Caraca, velho. E é todo um rolê. E aí, é uma área que é dominada pelo exército. E o pior, quando eu estive em Chernobyl, a guerra já estava instaurada, a guerra. Eu tava lá durante a guerra. E te indicaram pra tu não carregar nada, não levar nada de lá. Cara, e outra coisa... Cara, isso eu vou ter que falar pra vocês aqui. E, velho, eu não sei o que acontece. Eu só arrumo problema nas minhas viagens. Ai, cara. Caralho. Cara, muitos problemas. Eu acho que às vezes eu paro e falo, pô, Cleis, você tem que parar, velho. Fala de Cara, arrumar vocês esses não têm problemas aí. noção, cara. Tipo, polícia, sabe? Vários rolês, tipo... Muita coisa acontece. Porque, pô, você chega lá no lugar... Igual você falou sobre a questão de Chernobyl. Pô, eu levei meu drone pra lá, né? Eu faço o voo de drone. Quando chega lá, pô, o drone não pode entrar. Ele vai deixar na onde? Aí a menina do carro, que a gente era uma van, infelizmente, o leste europeu ali tem muita corrupção. O leste europeu em si tem, tá? É incrível viajar, é barato e tudo mais, mas, cara, fui roubado por polícia lá já, sabe? Caralho. Tem muitas histórias loucas. E aí, mas nesse caso de Chernobyl, a menina falou, pô, $20 e a gente põe aqui dentro da carrinha. A gente tava numa van, pô, eu tive que pagar $20 pra colocar meu drone lá. Porra. E quando chegou lá, eu falei, pô, me dá meu drone. Ela falou, não, mas você não pode voar. Eu falei, pra que eu paguei Pra que $20 quer levar o drone pra quê, então? E aí, cara, com muito sacrifício, ela me deu meu drone pra eu voar. E aí eu comecei a voar. Cara, é muito famoso. Lá tem uma roda gigante lá. Tem. Porque aconteceu, aquele parque, ele foi inaugurado um dia antes do acidente. Nunca tinha tido um parque na região de Kiev. Um parque de diversão. E ficou lá, né? E eu voando, cara, assim, pã. Quando eu subi, o meu drone começou a cair. Ele foi baixando. Ih. Porque como é uma área militarizada, inclusive, esse drone eu não perdi, mas eu perdi um drone aqui na região do Algarve. Quando você tá voando próximo de área militarizada, você perde o sinal do seu drone.
drone profissionais, né? E aí, Meu já informa. então, ele informa. E normalmente, pô, mas é porque eu tava lá e, tipo, eu nem podia voar, provavelmente, então acho que era o comando que tinha ali no... Pô, foi um rolê, né? Pra mulher lá deixar ele buscar o drone, porque você só pode andar nos lugares que você... Tem até um vídeo aí, quando você entra pra poder visitar, você tem um dosímetro, que fica com você o tempo todo, que é um dosímetro, é um medidor de radiação. E aí onde você vai andando, ele vai pitando, pip, 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 pip. Quanto mais radiação tem, você não pode passar. E aí, pô, queria não ter pegado, né? Porque tu paga também pelo dosímetro. Mas eu falei, não, vou precaver na minha saúde, não vou economizar hoje. Claro. Peguei, e aí eu fui dando um rolê separado, assim, com outro grupo. E a gente... Ou tipo E Chaves. eu queria ir aonde tinha mais pipipi, irmão. Onde tinha mais eu queria ir. E aí fui Aqui na ninguém foi. eu fui descobrir. E é muito louco, porque desde o acidente, não vou recordar agora, mas acho que são 30 e poucos anos, não entra ninguém lá mais, né? É uma cidade fantasma. Então, o grupo, você pode entrar dentro das casas. O pessoal, depois, se estiver curioso, tá lá no Instagram, é muito legal. Tudo parou no tempo. As escolas, todo mundo foi evacuado do dia pra noite. Tu não tem canal no YouTube? Então, eu comecei meu canal do YouTube, depois eu acabei parando, por causa dessa questão de estar viajando, esse conflito que era eu ter que parar pra gravar. Era um tempo que eu não tava... Igual o Prozinho aqui, que tipo papagaio, no ruim que de envolve tudo. também muita coisa. Cara, envolve edições, muita né, coisa, pra poder cara. Envolve meter muita ali. coisa. E, tipo, como eu falei pra vocês, demorou, assim, eu ter um despertar que era gravar pra internet, Tá aí, sabe? tá aí um vídeo que se você tivesse gravado, eu ia ter uma vontade Mas de então, ver, tá mas ligado? esse vídeo, ele tá lá. Exemplo, pô, hoje tem essa questão também do vídeo, igual você tá falando que você ia ver, mas hoje o pessoal quer as coisas muito rápidas, né? E tu chega no Chernobyl, é tanta coisa incrível que tem lá pra fazer, tu tem que estar no YouTube mesmo. No Instagram ali eu peguei, pô, deve ter uns 90 stories lá. Vou ver. É bem legal. Vou lá ver. É muito louco, porque... Não sei se você sabe, mas essa questão da metamorfose de você ter dois sexos surge ali, no acidente. Então lá muitos animais, assim, eles têm anomalias genéticas. E você vê quando tu vai lá, entendeu? E é sinistro, cara. Tinha um lago lá, chegava assim, um lago lindo. E aí eu olhando pro lago, velho, veio um peixe, Água assim... azul? Não, era uma... Tipo, não tinha muita cor, tinha. assim, é tipo uma cor de rio mesmo, mas bem limpinha. Cara, veio aproximando assim um peixe, ele tinha os olhos, normalmente presas sempre tem os olhos aqui, porque ele não vê pra frente, porque é uma presa. Predador tem os olhos mais frontais, né? O peixe tinha os olhos em cima da cabeça. Assim. Caraca. Aham. Mano. E tem muita raposa, assim, tipo, 3 pernas lá. É. Isso Tem eu vi muita, você me muita, falar, muita. mano. Que E doideira, as imagens mano. foram afetadas, né, mano? Cara, é uma Ficar- loucura. É radiação, né, irmão? Uhum. E a mulher o tempo todo, não toque em nada, não toque em nada. E assim, um inglês muito ruim. Não deixa os e bichos e eu não morder. entendia. E aí foi o que aconteceu. E o meu grupo, cara, foi muito prejudicado. Eu até mandei uma foto depois, se vocês quiserem colocar aí. Cara, o meu cabelo caiu, né, lá. E foi muito louco, Tem porque... a foto aí, olha lá. Ah Só lá. não deixa muito tempo e o pessoal depois não fica zoando. Cara, não ele foi caindo Tira ali. em print pra zoar ele. Foi abrindo ali. E o que aconteceu? Eu tinha ido lá, passou-se uns 2 meses, o pessoal do grupo mandou, pô, um grupo que a gente tinha feito lá, o cabelo de vocês estão caindo, não sei o quê. Eu falei, não tá o meu. Aí a Mas minha... caiu no mesmo dia? Não, demorou 2 meses. E ainda assim, cara, eu acho que lá é um lugar seguro de você... Agora não é mais porque tá fechado, né? E é uma por causa da outra guerra. coisa louca, não só por causa da guerra. E quando eu estive no Chernobyl, eu pensei em não visitar esse centro. E eu falei, cara, eu vim aqui na Ucrânia, mano. É longe a Ucrânia. Eu não vou visitar Chernobyl, né? E eu pensei, e se eu não tiver oportunidade? Hoje, na minha vida que eu levo, cara, eu sou muito amigo da morte, muito amigo dela. Muito, você não tem noção. Muito amigo da morte e sou muito amigo nesse sentido de próxima oportunidade. Próxima oportunidade? Sabe? Às vezes as pessoas acham que existe próxima, mas realmente não tem muito esse negócio de próxima É oportunidade. agora. Não dá. E aí, eu saindo de lá, eu tava lá durante a guerra, a Rússia joga uma bomba lá, os níveis de radiação sobem 100% e não vai poder ninguém visitar nos próximos 30 anos. Que isso? E aí? Você quer visitar Chernobyl? Já não vai. Vai, não vai. Só velho. Já não vai, entende? E depois, uma menina que, cara, ela perdeu muito cabelo. Era uma menina da Inglaterra. Ela, pô, mulher, né, se preocupa mais com pelo. Eu não tava nem aí com o meu cabelo se caísse. E ela foi no médico, foi na dermatologista, fez todos os exames pra gente. Assim, eu brinquei, se dá merda nela, a gente procura também. Poxa. E ela mandava, não, olha, mas o que ok. aconteceu? Por que aconteceu isso com a gente? Né? Como eu te falei, a gente não respeita muito as regras, Pois é, o né? pipipi. Cara, quando você sai de lá, eles te revistam todo. E assim, eu nem posso falar aqui muito, senão
O pessoal de museu bate lá em casa. Cara, eu tenho um museu incrível, assim, meu museu é bem legal. Não é de souvenir comprado, não, assim, de mercadinho, não, sabe? É tudo coisa malucona. De Chernobyl, inclusive, eu até trouxe pra vocês aqui uma coisa, posso entregar pra vocês Claro, aqui? claro. Cara, Não é Chernobyl, não, né? pô, não vou mostrar aí, ficar a câmera não pega. Por acaso, esse aqui é o certificado de Chernobyl. Vou deixar pra vocês aí, depois dar uma olhadinha. Quando você sai de lá, eles... Olha quanto você... Ah, sim, depois se quiser mostrar aí, pessoal. Mostra aí, foca aí na... Não sei se dá pra Não, deixa eu ver. ver. Esse é o certificado que vem em cima, quantos microwaves você pegou de radiação. Eles medem quando você entra e quando você sai. Tem pessoas que têm uma absorção maior, e aí você tem que já ir pro médico, se for o caso. É muito louco lá. E aí, veio essa bomba lá, caiu, eu falei, pô, e aí? Se eu não tivesse visitado, né? Não tinha essa oportunidade. Então, eu não perco muita oportunidade quando eu tô viajando, não. De fazer tudo que eu quero fazer. E porque... E o ruim é que isso me coloca em muito problema. Eu ia te falar isso. Por que tu é amigo da morte? Cara... Qual a situação que tu pode falar assim, que fala, caralho, dessa vez deu ruim. Mano. Não, quando eu falo amigo da morte, é no sentido da infinitude do mesmo da vida. Ó, vou te fazer... Pode fazer pra você uma pergunta? Claro. Vocês dois aqui, pro lado de casa também. Top. Se amanhã eu te dasse R$1 milhão, o que você faria? 1 milhão? R$1 milhão. Ah, cara, não sei. Ah, sabe? Não vou falar vocês. primeira- eu a adoro prime- brincar do que a eu faria prim- com R$1 milhão. A primeira coisa eu ia fazer uma viagem pra pensar o que eu ia fazer com esse 1 Boa, milhão. gostei. Eu com 1 milhão? É. O que vocês faziam, pessoal de casa aí? R$1 milhão amanhã na conta. Milho grande. Tá, então eu vou te ajudar Mano. então. Em vez de R$1 milhão, vou fazer pra você melhor. 10 milhões. Piorou ou melhorou? A pergunta que eu te faço é, você iria ficar mais feliz? Mais triste? Como que você se sentiria com 10 milhões amanhã? Poxa, Cara, Responde. como é que eu ia me sentir com 10 milhões na conta? Cai isso na minha conta É, agora? pô. Já? Você Seja tá como triste, porra? é. Cara, eu vou te falar, é o seguinte, vou te explicar. Eu ia estar do jeito que eu tô, eu sou feliz, mano. Tu não ia tá do jeito que tu tá agora. Eu tô feliz também, eu não tô triste, porra. Tá bem, mas a tua felicidade já tá mais... Ah, um Mas- pouquinho mais, sim, com certeza. Provavelmente pouquinho? você faria 10 coisas que milhões? hoje talvez você não faz, né? Com certeza. Então, Com certeza. e aí eu vou te fazer... Aí eu ia fazer as viagens sem medo. Tá, Com e se certeza. amanhã... Então você queria os 10 milhões? Queria. A pessoa queria. Queria, E se eu chegasse amanhã pra você e falasse, ó, eu vou te dar aqui os 10 milhões, mas amanhã você não vai acordar. Você não vai acordar. Você vai pegar os 10 milhões hoje, vai fazer o que você quiser, amanhã você não acorda mais. Mas pra fazer... Você não acorda, você vai morrer. Amanhã você não acorda. Aí os 10 milhões era só pra hoje? Só pra hoje. Não ia Você, querer. você não ia querer 10 Não, milhões? não ia querer. Você ia querer? Claro que não. Por quê? Acordar é melhor do que 10 milhões? Claro. Cara, se acordar de fato é melhor do que 10 milhões, por que as pessoas acordam reclamando? Por que as pessoas vão pro trabalho reclamando? Reclamam de tudo, cara. Pensa só pra você ver se eu não tô falando a verdade. As pessoas reclamam de tudo. E nesse dia eu falei, cara, a vida que eu tô tendo, a vida que você tem, é o sonho de outras pessoas. Eu tenho muitos amigos na África. A África é um dos países que eu mais adoro visitar. Quando tu vai lá, e aí isso que me mudou muito. Cara, que reflexão. É uma reflexão, sabe por quê? É, pô. 10 milhões é muita grana, mas poucas pessoas falaram, eu quero os 10 milhões pra não acordar amanhã, porque ela quer acordar, ela quer viver. Só que ela não entende que, cara, cada ano que tu faz aniversário não é parabéns por mais um ano. É menos um ano, meu amigo. A gente já nasce morrendo, cara. A gente nasce morrendo. E quando você tem isso é muito claro pra você, você fala, cara, eu não vou fazer as coisas que eu não quero. Eu vou fazer o que eu quero, sabe? Então, assim, quando eu falo essa questão da morte, eu falo a questão da infinitude. Ó, hoje tem uma amiga minha, inclusive de Valadares, mandar pra ela aqui uma boa energia, ela não tá nos ouvindo, ela tem 24 anos, ela deu um AVC isquêmico, ela tem um mês. Uma menina super saudável, 24 anos, AVC. 6 meses pra poder voltar a andar, conversar, se conseguir recuperar. E vai, se Deus quiser. Vai sim. O ano passado, 2 amigos meus super jovens aqui da Bélgica morreram também na Bélgica de acidente de moto. Isso tudo ali, eu naquele rolê viajando. E eu só vendo aquilo. Falei, cara, as pessoas indo embora com 20 anos, 23 anos, 25 anos. Então essa ideia de que você vai fazer... Quando você tiver 40, não existe essa ilusão. É verdade. Os povos ali do Brasil, nossos povos indígenas, eles não têm uma palavra na língua deles para um até mais. Não sei se vocês já foram lá naquela... Não sei se vocês têm contato com o povo indígena. Não. Cara, muda muito você, sabe? Quando você tem contato com esses povos antigos, assim. Porque esse lugar, essa cultura que a gente vive, cara, de consumismo, de rede social, é muita coisa que te faz você perder isso. Então, eles não têm a ideia de um até mais. Quando você vai embora, eles choram.
Porque eles é uma despedida, eles não sabem se você vai se ver mais. Você consegue fazer, assim, amizade com pelo menos a maioria dos países que você vai, não? Com pessoas? Isso. Então, foi muito louco, porque quando eu tenho hoje os meus melhores amigos na Europa, nenhuma do Brasil. O meu melhor amigo, assim, que eu considero, não vou dizer melhor amigo pra os outros aí, amigos não ficar assim, mas é o Roy. Obviamente ele não tá vindo porque ele nem fala português, o Roy Soldin, ele é hebreu, ele fala hebraico, ele é lá de Israel, em Tel Aviv. Eu conheci ele, cara, no campo de concentração nazista lá em Auschwitz, na Polônia. A avó dele tinha sido presa no regime do Hitler. E não sei se vocês sabem assim, bastante sobre a história, né? Em 1945 ali, cara, ela foi tatuada, né? Como todas as pessoas que ficaram ali. E a gente se conheceu naquele rolê. E a gente virou muito amigo. E aí, olha que loucura, eu comemoro o Hanukkah com ele, porque ele é judeu, e ele comemora comigo o Natal. Porque supostamente, como um cristão do Brasil, né, brasileiro, que a gente comemora Natal, né? E aí outra coisa, por que é Hanukkah, irmão? Você acha que eu sabia o que era isso? Pô, eu vim do Brasil, cresci numa família que tinha uma religião específica. Tudo que eu sabia, eu achava que, tipo, né, eu tinha uma cabeça. E, cara, viajar te muda pra caramba, irmão. Porque, vou dar pra você um exemplo. Até sobre essa questão mesmo sobre como você vai levar a sua vida pra aceitar várias coisas. Eu vim do Brasil pra cá e tinha uma ideia sobre Deus. Sem muito entrar nesse assunto sobre Deus, mas eu tinha uma ideia sobre Deus. Eu tive um amigo meu que era um cara incrível, que ele é indiano. E eu amo a cultura indiana. Amo. Vocês não têm noção? É muito incrível. Eles acreditam na Índia, que é bilhão de bola de pessoas lá, que cada pessoa tem um Deus pra si. Porque lá não é um Deus como tem um nome correto pra isso, que eu não vou lembrar, que é quando você tem uma religião que pode ter somente um Deus, que no caso o catolicismo é somente um Deus. E tem outros que pode ter N deuses. Eu já ouvi falar que lá que também esses Pô, países me assim fugiu o nome agora que se dá pra isso. E você conversando com ele, eu fui conversando com ele, né? No caso, quem é da Índia, a religião é hindu. Pô, os Veredas são os livros mais antigos. O livro mais antigo que a gente tem na Terra, pra você conseguir ler, é os livros hindu. A religião mais antiga é o hindu. E eu vim do Brasil, tinha uma religião. E às vezes, cara, você cresce com muita preconceito de outros povos, né? Às vezes a pessoa fala assim... As pessoas não sabem... Esse Roy, às vezes minha mãe ligava pra mim, isso foi muito louco. Às vezes ela ligava pra mim, o Roy tava comigo. E ele é tipo, é minha idade, mas, pô, ele é grandão, assim, tem uma cabeça gigante, meio hebreu, ele usa uns turbantão. Ela, filho, quem é esse rapaz aí e tal? Aí eu falei, não, mãe, ele é de tal lugar e tal, ele é árabe. Porra, hoje que essa porra vai bombardear tudo aí. Sabe, todo mundo já liga, tipo, árabe, a bomba, não sei o quê. E, cara, pessoas incríveis. Então, assim, viajar te muda muito nesse sentido. Eu tenho muitos amigos hoje, judeu, hindu. Quando eu fui ali pra região de Dubai, e é louco, né? Porque tanto em Dubai quanto no Egito, eles vivem uma outra realidade de vida. E aí você vem do Brasil, exemplo, para mulheres. Não sei se vocês já foram aqui, não sei se não foram ainda, vocês não viajaram. Aqui no Marrakech, no Marrocos, quando tu chega lá na imigração, ele vai te falar, olha, para brasileira que é um grau de risco 7, de 1 a 10. Aí eu falei, pô, mas por que de 1 a 10? Porque vocês bebem na rua, vocês usam roupa curta, vocês fazem isso, tudo coisa que é crime no país, sabe? É muito louco isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção. Mas, em Marrocos, em Dubai, você ser gay é crime, pena de morte. É mesmo? Marrocos aqui, do ladinho? Uhum. Não sabia, não. Uhum. E, cara, infelizmente, né, é um assunto meio triste, mas depois se o pessoal quiser... Aí, quando eu tive lá a primeira vez, em 2019, cara, eu tava sozinho. Tem lá as imagens muito legais. Eu tava acampando no Saara. Era meu sonho acampar no Saara. No Saara, mano? Eu já acampei no que Saara maneiro, dos dois cara. lados. Na região aqui ocidental, que é essa região que vem do Marrocos, porque o Saara começa no Marrocos, e depois eu fiz lá em Dubai. E, cara, eles mataram lá 2 meninas. Pode falar a palavra assim, depois Pode. Cara, decapitaram as 2 meninas lá. Tipo, a gente tava a 80 km de Marrakech, elas estavam a 5 km da onde eu estava. 3 grupos radicais islâmicos mataram 2 meninas juntas, decapitaram essas meninas porque estavam 2 mulheres. E aí, pô, isso muda muito a sua mente, a sua concepção de coisas, porque quando algum amigo meu do Brasil tá reclamando de alguma situação, pô, o Brasil é muito assim, muito assado, eu falo, irmão, eu sei que a gente tá no caminho pra conseguir mais liberdade pra todas as minorias, né? Só que, cara, isso em tal país você morre por isso, né? E aí, como é que eu ia estar lá e você tem que se refazer todo, porque comportamentos que você faz que é normal, beber uma cerveja, lá, exemplo, no Marrocos, você não pode. Pra eu tomar uma cerveja lá, parece que eu tava cometendo um crime. Você só consegue tomar dentro dos hotéis, paga super caro. Isso tanto também no Dubai
Vocês viram agora na Copa, lá no Catar, quanto que eles estavam vendendo? Esses países não vendem bebida alcoólica. Você não consegue comprar. Você tem que ter uma licença lá. Então você vai vendo muita coisa louca, sabe? Você fala, caraca, eu amo essa liberdade. Tipo, no caso do Brasil, ou de outros países, pô, beber uma cerveja na rua, andar de roupa curta, né? No caso das mulheres. Lá, cara, tu toma... Que isso. Então isso muda muito, porque você, tanto pra coisas boas, quanto pra coisas ruins. Sobre a questão de amizade, né? É o que eu te falei isso. Eu tenho esse Roy, eu tenho o Andrew, que é um russo, cara. A gente é muito amigo, assim, também. Muito, muito amigo. E agora mesmo ele tá... A Rússia, por causa da guerra, só pode ir pra Dubai e pro Cazaquistão. Eles são proibidos. Então ele tá sempre indo pra esses 2 países, porque ele é professor universitário. Então lá professor não precisa... Não foram pra guerras, assim. Professor lá eles respeitam mesmo, sabe? Sim. No sentido assim, tipo, é um trabalho que não pode ir pra guerra, porque tem que dar aula aqui. Cara, E a gente se conheceu, cara, dentro do avião, eu tava indo de Dubai pra Rússia, passando mal, Covid, eu tava mal, assim, mal pra caramba. Cara, tá alguém me cutucando, e eu olhava assim, velho, sem querer conversar, eu tava passando muito mal. E ele, né, começou a perguntar, where are you from? Falei, sou do Brasil e tal, e virava a cabeça no avião. Ele, Neymar, Ronaldinho. Cara, é muito estereótipo pra brasileiro, tá? Eu brinco, o pessoal quando vai viajar, se é brasileiro, cara, já vai escolher um time pra você, porque você vai ter que falar muito de futebol. E não pode ser qualquer time, né? Tem que ser Flamengo, Corinthians, assim. Mais conhecido. Não dá. E, pô, imagina pra mim, assim, pô, eu nem gosto de futebol, com todo respeito ao futebol, então era difícil mesmo, porque, futebol, eu tinha que falar que eu amava o futebol, porque, cara, eu passei em vários momentos, assim, horríveis, alguns momentos horríveis no sentido de, na Síria mesmo, que ser brasileiro e gostar de futebol, cara, literalmente é assim, eu vou dizer que me salvou, mas me tirou de muitos problemas. E isso é outra coisa também que eu queria falar pro pessoal que quer viajar. Eu garanto pra vocês. Lá fora, quando eu digo lá fora, depois da França ali, porque Portugal, Espanha e França tá muito pro lado de cá e já tem esse costume com o brasileiro, então a gente já sabe como é que é a nossa recepção, Sim. a diferença de uma pessoa que tá viajando pra uma pessoa que tá morando. É diferente, cara. Né? Um turista é visto de uma forma, quem tá morando é de outra. Mas esse pessoal aqui não tem muito contato com a gente. O que eu posso dizer é o seguinte, cara, todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria ama os brasileiros. É mesmo? Ama, Legal, mano, é né? muito louco. Quando eu falo de onde que eu sou, assim, cara, o Brasil, aí vem aquela porrada de estereótipos, obviamente, né? o brasileiro Futebol, tem não sei o quê. Favela, seu- todo mundo é favela. Aí eu falo, pô, e Santorini também. É uma favelona. Quando eu estive em Santorini, na Grécia, eu postava, pô, porque favela pra mim, naquele sentido, era aquele monte de casa amontoada. É a mesma coisa lá. Só que lá é branquinho, azul e Sim. tem um mar maravilhoso. E aí, cara, a primeira coisa, se você é brasileiro, você já tem uma vantagem, de certa forma, pra viajar, porque o pessoal gosta muito de brasileiro. A gente tem uma boa fama. Sabe quem dá fama ruim pra brasileiro? Eu acho que não precisa nem falar, né? Infelizmente é a gente mesmo. próprio brasileiro. Cara, é uma coisa que acontece muito comigo quando eu tô viajando, que eu sempre falo com o pessoal. Chego às vezes num hostel, lá na Cambainha, muito longe. E aí tem um grupo de brasileiros. A gente começa a falar inglês, então as pessoas às vezes nem sabem que eu sou do Brasil. E alguém pergunta, e o Brasil? Cara, poucas vezes eu escuto alguém falando alguma coisa boa. É só porrada. O Brasil é assim, os homens é tudo assedia as mulheres e não sei o quê, que lá ele foi roubado 30 vezes. Não é que eu tô falando que a gente tem que falar o que o Brasil não tem de errado. Mas, pô, você tá ali num único momento que tu tem com um gringo que não sabe nada sobre o Brasil. Por que Conta tu só não um momento fala? ruim. Pô, o Brasil, ele é 92 vezes maior que Portugal. Aqui não é uma competição, mas você tem noção do que é um país 92 vezes maior que Portugal? Ah, não tem. Então você já começa a imaginar o tamanho que é aquele país, o que ele tem, quantas pessoas e tipos diferentes que tem. Pô, tem um monte de coisa legal pra falar do Pô, e Brasil. o cara vai citar só esse ponto? Né? Pô, tem um Porra, lugar ali no foda. Brasil que é os Lençóis Maranhenses, eu não conheço. Sou doido pra conhecer. Cara, 25 mil lagoas, cara. Porra, que sou é doido pra isso? conhecer esse lugar, mano. Pô, e aí as pessoas, você não tem nada... O cara é turista, o cara, ele tá viajando, ele quer saber coisas, o que tem pra viajar no Brasil. Sim. Aí você fala, pô, Rio de Janeiro é perigoso. Rio de Janeiro, pô, é um estado, 7 milhões de pessoas, não representa 210 milhões que a gente tem no Brasil. Claro. Entendeu? Isso é filme, tá vendo muito Velozes e Furiosos. Então, o Brasil não é Rio de Janeiro. Não que seja ruim, mas, pô, tem um monte de coisa incrível pra falar do Brasil. Mas todo mundo lembra logo do Rio. Cara, lembro... É porque eu acho que também os filmes também colocam muito isso na mente das pessoas. Porque os filmes que a gente tem é muito filme também bandido, polícia, tiroteio, sexo, droga, rock and roll, essas paradas todas. Então acho que isso influencia um pouco. Claro, isso é que a gente chama de estereótipo, né?
Essa ideia que o, cria. O Cidade de Deus, né? O filme Cidade de Teve Deus. Cidade Pô, de Deus. Trouxe muito aquela cena pro pessoal de fora. Aquela imagem. Cara, ver o Brasil e viu. Esse meu amigo, ele sabe assim, esse filme o Roy, ele sabe esse filme do... Eu nunca vi, você acredita? Eu já vi um, Cidade são de dois, Deus? né? Cidade Não. de Deus. Cidade de Ah, tá, Deus. desculpa. Tropa de Elite, que ele Tropa de falava Elite muito. Tem também. um e o dois, eu vi o Top. dois. Ele sabia tudo, ele adora o Wagner Moura. Quem faz é o Wagner Moura, não é? Sim, mas ele fala. É, o fala Capitão, português, seu Capitão amigo? Nascimento. Não, a gente fala inglês. Capitão Tropa de Elite. É o Como é Tropa que de ele Elite. Hã? Viu? Põe legenda em inglês, né? Ah, legal. Põe legenda. Tem, pô, tem. Pô, esse Brasil, cara, lá fora ele estourou pra caramba. E ele falava, pô, o Brasil é isso mesmo. Ele adora o Seu Jorge. A gente foi no show do Seu Jorge junto, por acaso. Então, o pessoal lá fora tá meio que vendo, assim, o Brasil também. Aí, quando tem a oportunidade de conhecer um brasileiro, ele fica muito, sabe, ainda mais alguém que às vezes sabe um pouquinho, assim, do Brasil pra poder falar alguma coisa interessante. Então, eles vão perguntando, e aí, cara, quem fala às vezes o Brasil, a imagem ruim que se cria do Brasil, infelizmente, é brasileiros. Não adianta, sabe? Tem não sei se você já ouviu falar da síndrome do vira-lata de Nelson Rodrigues. Nunca ouviu? Cara, é lindo o que ele fala. Primeira coisa, e acho que vocês vão ter coisas que vocês podem também citar. A síndrome do vira-lata que ele escreve é um pensamento que ele tem sobre o comportamento de um brasileiro. De que o brasileiro ele já cresce ali, num geral, tá? Eu tô falando o Brasil ali, Sim. da onde que eu vim, o geral do Brasil. Pô, eu nunca vou conhecer, tipo, viajar, porque eu moro aqui. Essa aqui é a minha realidade. Pelo tudo que eu vejo, o Brasil só tem coisa ruim, seja no sentido de corrupção. Cara, quando a pessoa vai fazer a primeira viagem dela, ela passa na imigração, parece que ela tá devendo, assim, horrores no Brasil. Ela tem um medo, sabe? Ela vem tremendo ali Em pânico já. um pânico, mano. E aquilo me incomodava muito. Mas o que o Nelson Rodrigues escreve especificamente sobre a síndrome do vira-lata? Que, num geral, o brasileiro ele se sente inferiorizado. Ele se sente inferiorizado. Ele tem, assim, ele é mais recuado para fazer as coisas. E isso baseado em diversos estudos que ele faz. E, cara, eu falei isso na prática, eu vi isso acontecendo. E eu vejo isso na prática quando eu converso com as pessoas que estão viajando. Ah, mas eu... A menina mandou pra mim mensagem. Cleiton, eu tô indo pra tal lugar. Será que eu tenho que comprar passagem de volta, fazer o seguro viagem? Tudo preocupada, né? Eu falo, não, você acha que o europeu, quando ele viaja, ele tem essa preocupação toda? Ele vai entrar num país, ele fica preocupado com tudo isso que você tá preocupado? Não fica. Falo porque eu convivo com essas pessoas. Então, qual que foi a ideia do Soldos ao Mundo quando começou esse projeto? Você tem que seguir o que o país pede. Num geral, o que um país pede para você fazer a imigração? Você tem que ter a reserva onde você vai ficar, a sua passagem de volta. É basicamente essa que é obrigatório. Quanto você tem de dinheiro? Cara, quando você se permite receber essa pergunta, você já se coloca em uma situação ruim. E aí que tá, mas eu tenho que responder. Quem te falou que você tem que responder certas perguntas? E aí que entra, cara, a confusão toda que eu te falei que eu arrumo quando eu tô viajando. Cara, eu arrumo muita confusão. E eu vou continuar arrumando confusão, porque é por uma coisa, eu brinco assim, cada confusão que eu arrumo, aquela pessoa que tava ali, ele vai tratar o próximo, seja brasileiro ou seja africano. Por que eu tô falando africano? Porque os países vê esses países, cara, como gente que tá indo para poder imigrar. Cara, a gente é o país que mais gasta nos Estados Unidos todo ano no sentido do turismo. A gente viaja pra caramba, irmão. Eu topei brasileiro aonde eu fui, quase todos os lugares eu topei brasileiro. A gente tá no mundo inteiro mesmo. A gente, seja pra poder imigrar ou pra viajar. Só que a pessoa, quando vai viajar, ela tem muito esse receio de o que eu vou fazer e tal. Só que isso não existe, sabe? E essas pessoas, quando sabem que você é de algum desses países, elas, infelizmente, dão uma pisada. E Portugal também não fica de fora, infelizmente. Eu tive agora, chegando da Escócia. Vocês sabem que a Escócia já não faz mais parte da União Europeia. Então tem imigração aqui. Pô, chego, o cara, boa tarde, ele fala, de onde você tá vindo? Eu falo, tô vindo da Escócia. O que você vai fazer aqui? Eu moro aqui há 5 anos, né? Eu falei, eu moro aqui. Aí ele fala, cadê sua residência? Eu entrego o meu cartão de cidadão pra ele. Ele fala, não, eu pedi sua residência. E ali você você vai ver, não, vamos lá, vocês têm cartão cidadão? Tem. O cartão cidadão ele é superior à residência. Claro. Cara, tá aí. Pra eu ter o cartão cidadão, tive que ter residência. Claro. Só que, infelizmente, cara... Salvo se você já veio com aquele parentesco e tal. Pronto, mas imagina só, eu tô entregando pro cara um cartão cidadão português, Claro, porque eu também tenho a cidadania, acabou a com residência. tá com a validade ali, e ele vira pra mim e fala, não, eu quero a sua residência. Isso aqui não é só pra... Isso aconteceu, infelizmente, não foi uma vez só. Estranho. E aí, mas vocês vão ver quando vocês viajam... Vocês não, porque vocês já estão aqui um tempo, então já tem passaporte europeu, não precisa, né? Mas... E eu falei pra ele, pô, irmão... Aí eu falei com ele, né? E aí que tá, como que tu fala com a gente da imigração? Ele é polícia? As pessoas têm muito medo, né?
Elas ficam ali, porra, imigração, esse cara que vai fazer o conto. Esse cara que vai falar se eu vou entrar ou se eu não vou entrar. Mas na verdade não é assim que funciona. E quando eu falo isso por experiência. Ó, minha mãe foi deportada aqui em Portugal. Minha mãe foi deportada em Portugal, só que ela tinha entrado na Europa pela Espanha. Ela passou na Espanha e fez a imigração. Ótimo, sejam bem-vindos à Europa. Ela pegou um voo e veio para Portugal. Nesse caminho que ela veio para Portugal, eles perguntam para ela: pra onde você tá indo? Tô indo ver meu pai. No mesmo dia, o pai dela tinha pegado um voo e ido pro Brasil, o meu avô. Então houve esse desencontro. E o rapaz começou a conversar com ela e deportou ela pro Brasil. Isso é ilegal, você sabia? Um país não pode deportar você pro seu país se você não tiver ilegal no país. Você tem que ter cometido alguma... Você tem que ter... Como é que vai te deportar pro seu país? Então, pela regra, a minha mãe tinha 90 dias para estar dentro da Europa. Ela foi aceita por um país que faz parte da União Europeia. E ela tem 90 dias para transitar livremente. Ela pega um voo, vem para Portugal. Eles, vendo ela, não tinha esse conhecimento. Uma pessoa vindo do Brasil, de cor. Cara, infelizmente, é muito estereótipo. Deportou ela pro Brasil e ela entrou no avião e foi. Pô, Então, assim, isso acontece mais do que vocês imaginam. Imagino. Então, quando aconteceu comigo isso, cara, eu faço escândalo mesmo, entendeu? Porque Tem que pro fazer, próximo mano. Claro. não acontecer. Você tem que saber os seus direitos que você tem. Um turista tá aqui 90 dias, são 3 meses. Pode pedir mais uma extensão. Oficialmente, você nem tem imigração quando você viaja dentro da Europa. Ou seja, minha mãe passou aqui numa imigração ilegal, não deveria ter essa imigração. Em cada continente, você faz imigração somente uma vez. Chegou na África, chegou em Argélia, você faz a imigração. Depois você tá livre para você viajar. É assim que funciona. Então, são muitas coisas que as pessoas vão vendo, assim, cara, falta de informação, que desanima elas a viajarem, assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Vamos ver os comentários Como aí. é que tá os comentários aí? Gente, muito tempo que a gente não fica tanto tempo conversando sem ver os comentários. O pessoal pode achar que a gente não tá ligando pra eles. Ô, pessoal, dá uma força aí. Eu tô vendo aí que tem 1000 e tal aí pessoas assistindo a gente. Pô, E que o legal, like, hein? dá uma força no like aí, cara. Sobe o like aí pro YouTube ver que Ajuda esse vídeo muito, aí tá ajuda sendo... Tem uns doidinhos fazendo uns vídeos aí pra poder entregar mais pra mais pessoas. Beleza, Vamos galera? lá. Vamos subir o like aí, quem Vamos ver puder, como é que dar tá os essa moral pra comentários. gente. Vamos ver aí quem é que tá... Lucas Freitas. Bora. Estudante Aiessa. Bruno Bora. Ferreira. Edinaldo Ferreira. Mina Brigadeira aí, ó, pessoal. Brigadeiro. Olá. Ah, Mina Brigadeiro, Tá grande aí abraço. Assistindo a gente. Aí, pode comer o pastelzinho aí, mano, fica à Pô, vontade. Obrigado. Nome Sem Fronteiras também. Arrebenta aí, meu mano. Professora Cláudia. Boa noite. Milena também, boa noite. Boa noite. Boa noite, Milena. Esse aqui eu não vou saber ler, infelizmente. Mas tá aí, um grande abraço. Elohim. E Luim. Professora Cláudia. Esses brigadeiros são os melhores. Top Adriane mesmo. Já vai Ferreira. comer. A minha mãe lá, ó. Olá. Lindo da mamãe. Tá vendo? Tá vendo aí? Tem que ter uma mãe, mano. Poxa, beijão, mamãe. Sua família está extremamente orgulhosa. Ó. Eu que tô orgulhoso de vocês estar aqui participando com a gente. Brigadeiros da Minas são os melhores. Daí, ó, daqui a pouco a gente vai comer aí pra provar que é bom mesmo. Adriane tá assistindo nos Estados Unidos, né? Ela tá lá. Tá, minha mãe tá lá. Ah, é? Diretamente dos Estados Unidos. Junto com o nosso querido Eric do Acapulco. Tá lá também. Um beijão, mamãe. Minha mãe é muito engraçada, que ela comenta lá nas redes sociais, né? Hoje mesmo no grupo, que a gente tem um grupo lá de viajante. Aí eu mandei lá o link, falando, pessoal, tal. Aí ela mandou, vou estar te vendo, bebê. Eu falo, foda-se. Pô, mãe, aí não, mãe. Pô, mas e é outra coisa, cara, que viajando me mudou muito a relação que eu tenho com minha família. Essas brincadeiras, assim, cara, você acha que eu vou importar se minha mãe me chamar de bebê? Porque o que os outros podem pensar? Cara, jamais. Voltando naquela ideia lá que a gente tava falando sobre essa questão da infinitude, se acontece alguma coisa comigo ou com a minha mãe... Cara, eu passei 2 apertos nos últimos 1 ano e meio aí. Eu tive uma cirrose. Cara, que água gelada da cirrose, acredita? Uma cirrose, ela ficou super preocupada. Fiquei mal e depois eu tive também uma... tem um nome específico, mas foi um problema de coração. Isso durante a viagem. E eu continuava, assim. Então, essa ideia de, tipo... Cara, ser mais leve, ser mais good vibes com as pessoas, com comentários, você vai aprendendo, sabe? Porque você Claro. não sabe muito bem como é que vai ser a próxima oportunidade aí. Vai cair aí, mano? Quase caí aqui.
Ia ser Regina bom. Rodrigues, cada viagem é uma história mais incrível que a outra. Cleison, sucesso Show. sempre, acompanhando daqui dos Estados Unidos. Também, olha, Regina, um Também. beijão Porra, aí. uma galera dos Estados Unidos.